já que eu tive que comprar um microfone aqui, tive que fazer algumas coisas para poder fazer a live com o Caio. Estou aproveitando para utilizar, para testar, para ver se funciona essa desgrama aqui. E contra a minha vontade, né? Mas fazendo as adaptações que são necessárias para que a gente possa ter uma qualidade bacana. Eu tô meio sem voz hoje, eu já fiz, sei lá, umas 50 entrevistas lá na empresa, que eu presto serviço, então realmente eu falei pra caceta, tentei me poupar mais ouvir do que falar, né? Que é uma tática que eu tenho, só que quando você tem grupos que falam menos, você acaba tendo que incentivá-los a falar, despertando neles algum senso de comunicação. Então, foi um dia meio desafiador, mas é sempre bom estar com vocês aqui, para a gente bater um papo, para a gente aprender um pouquinho daquilo que a espiritualidade nos ensina, daquilo que o Evangelho nos ensina. Lembrando, né, que eu sou crente, né? Eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição, eu creio na transcendência, eu creio na imaterialidade de grande parte de tudo aquilo que a gente vive, para não dizer mundo espiritual, afinal de contas esse termo ficou banalizado por tudo aquilo que era produzido nos anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000, sobre batalha espiritual, né? Que é um pedaço muito pequeno de texto bíblico que pode dar algum tipo de gasolina para esse assunto, mas tem bastante teóricos desse processo. E isso é igual a mosca da sopa do Raul Seixas, tá, gente? Some um, morre um, morreu lá o Daniel Mastral. Se morreu, segundo teorias, né? Aí nasce o outro que vai falar sobre o assunto. Aí surge um outro. E isso sempre vai ter pessoas que vão tratar essa temática. Eu creio em tudo aquilo que o Evangelho, né, e o bom senso, porque o Evangelho sem bom senso ele é uma loucura, né? Vocês já acompanharam como que ele é instrumentalizado por um grupo político, como é que ele é instrumentalizado por grupos religiosos, por grupos sectários do cristianismo, por grupos que vão se dividindo de subgrupos que já são um subproduto da igreja evangélica. Então, vocês já experimentaram isso, né? Vocês vieram de experiências, né? Tem o Fábio aí que vem de Jocum. Jocum é uma mistura mais perigosa, que tem um coquetel molotov, cara. Jocum é um coquetel molotov. Jocum, essa ideia de jovens com propósito, né? Com essa missão, né? E a missão é essa, de levar o texto bíblico, a conversão ao texto bíblico, a conversão ao Jesus da Bíblia, né? Para cada lugarzinho, né? E esses movimentos, todos eles se valem da ignorância, tá, meu povo? É isso que eu quero primeiro dizer para vocês. Nenhum movimento religioso hoje, da igreja evangélica, alocado em qualquer igreja evangélica, se sustenta sem ignorância, tá? Então é necessário, até mesmo esses movimentos mais disruptivos, que a gente conversou na outra semana, que são movimentos de igrejas mais progressistas, mais disruptivas, esses movimentos eles trazem uma intelectualidade que não cabe na consciência da maior parte das pessoas. Então ele fica um movimento da elite intelectual evangélica. Então, assim como os irmãos conservadores possuem o seu grupinho para falar de hipercalvinismo, para falar de predestinação, para falar de determinismo teológico, tem um grupinho também de esquerda, progressista, que vai trabalhar Foucault, que vai trabalhar Rousseau, que vai trabalhar Karl Marx, que também é uma linguagem que a igreja não está falando, como a gente disse da última vez. De modo que nenhum movimento evangélico sobrevive sem a ignorância. A ignorância ela faz parte do processo, ela faz parte da construção. A ignorância ela é, de alguma forma, a ponte que conecta quase toda a doutrina ao evangélico, à persona. Tá?
No meu segmento de trabalho, por exemplo, quando nós vamos tratar com uma empresa, nós vamos entender o que a gente chama de persona. Que se aquela empresa fosse uma pessoa, seria um homem ou uma mulher. Qual idade ela teria? Quais os gostos? Qual a forma de se comunicar? Qual é o tom de voz? Essa é a área que eu trabalho, né? Então, os evangélicos têm o mesmo caminho, né? Parte dessa elite, tanto conservadora como uma elite mais progressista, ela também está se comunicando com uma espécie, com um tipo de pessoa, com um alguém. Então, a comunicação com alguém, ela vai trazer ali, de alguma forma, mais assertividade no que a gente está comunicando ou menos assertividade. E por que eu estou dizendo tudo isso? E a partir da premissa de que eu sou crente. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico porque creio no evangelho, eu sou alguém que está tentando se parecer com Jesus Cristo, mas eu não me identifico com a premissa de que, em primeiro lugar, a igreja evangélica ela se vale somente da ignorância. A igreja evangélica hoje também se vale do poder, da instrumentalização do poder, seja político, seja religioso, né? E a igreja evangélica hoje ela está fadada a se descontinuar, porque o que a gente vai avançando a nível científico, em todos os parâmetros, vai afastando o indivíduo com o discurso e com os ouvidos radicalizados, principalmente esse terraplanismo teológico, né? Em que começa a dizer que o mundo foi criado em 6 dias, e tem gente negando até a existência dos dinossauros. Então a gente sabe que está num mundo um pouco mais complexo. O apóstolo Paulo experimentou esse mundo complexo. Ele experimentou um mundo complexo um pouco às avessas, porque ele estava um mundo greco-romano, num mundo onde havia um grande apego à intelectualidade. Havia o terraplanismo daquela época teológico? Havia, né? Mas a gente entende que por onde, os lugares onde o apóstolo Paulo sai para plantar a igreja eram lugares de grande movimento, lugares de efervescência a nível intelectual e teológico. Ele estava lidando com tanto uma elite intelectual, quando ele vai falar em Atos dos Apóstolos, no Areópago, né? Tanto quanto estava lidando com o povo simples e a massa de manobra, quando ele vai escrever para o povo de Corinto, quando ele está falando num porto de centenas de milhares de pessoas atravessando todos os dias, todas elas os marinheiros, com coisas do mar, né, com aquele costume mais bronco, mais chucro. Então, Paulo estava falando com todo mundo. E eu acredito que a comunicação, que é a comunicação que trata daquilo que Deus tem para a humanidade, precisa se comunicar com todas as pessoas. Por isso que eu pretendo, na minha comunicação, poder tratar de assuntos com irmãos que são conservadores, tanto quanto irmãos que são progressistas. O que eu não vou deixar é que nenhum deles me encerre na sua própria gaiola teológica, né? Até porque a espiritualidade ela transcende esse posicionamento de nós e eles. Ela transcende essa composição de pensamento conservador e o pensamento progressista. E entenda, quando eu estou falando conservador, eu não estou falando do terraplanismo teológico. Eu estou falando de gente que acredita no amor, na justiça, na paz. Eu estou falando de gente que não vai apedrejar o filho se ele for gay. Eu estou falando de gente minimamente civilizada, que não comunga do que grande parte dos nossos irmãos evangélicos, e assim, evangélicos no sentido de massa mesmo, como o arquétipo do evangélico que você vê na novela hoje, mais ou menos, nos sinaliza. Né? Se bem que algumas, com a ajuda do meu amigo César Bellini, que hoje é consultor da Globo, tem mudado um pouco isso, né? Eu vi uma matéria muito interessante sobre ele, falando um pouquinho sobre como que ele tem se esforçado para trazer uma visão um pouco diferente sobre os evangélicos, mas a massa está lá e a gente não vai ignorar ela. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, que é o que a gente vai trabalhar hoje, estava lidando com situações muito parecidas, né?
E eu queria que vocês abrissem, né, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Primeiro a gente começa vendo essa ideia, essa dicotomia que Paulo faz entre as coisas que são da carne e as coisas que são do espírito. Começa falando sobre amados, a gente que tem algumas promessas, nós que temos um destino, nós que temos um caminho, a gente precisa se purificar de toda a imundície da carne e tudo aquilo que também contamina o nosso espírito. A gente precisa se aperfeiçoar na santificação e no temor de Deus. E ele começa a carta abrindo, olha, recebam em vossos corações essa mensagem, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso próprio proveito. Eu não digo isso para a condenação de vocês, porque antes eu tinha dito que vocês estão nos nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha glória a respeito de vós. Eu estou cheio de consolação, eu transbordo alegria em todas as atribulações que eu vivo, em todos os pavores que eu vivo. A gente está pegando um cara aqui que é um super crente, tá? É um Paulo que está vivendo a sua espiritualidade no ápice, né? Na parte mais alta. Porque mesmo quando a gente chega na Macedônia, a nossa carne não teve repouso. Antes a gente foi atribulado, a gente combateu, a gente brigou, a gente viveu temores por dentro e por fora. Mas Deus, que Deus é esse? É um Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, uma pessoa que trouxe consolação. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, contando-nos o quê? Contando-nos. Isso vocês precisam entender que aqui está vindo uma pessoa, a saber, Tito, né? Essa pessoa traz para eles um pouco mais de esperança. Isso acontece na nossa vida. A gente, quando está brigando algumas batalhas, chega a gente que a gente ama, carregando consigo esperança. Isso é muito importante, sabe? Porque ele trouxe boas notícias. Quando a gente está vivendo um dia merda, o que a gente precisa é boa notícia, sabe? Então, Tito chega contando para eles sobre o quanto que o povo de Corinto tinha saudade, o quanto que eles estavam chorando, o quanto que eles zelavam por Paulo, de maneira que Paulo ficou muito feliz, né? Hoje, se a gente começar a contar problema e doença para alguém, alguém vai inventar mais problema e mais doença que a gente. Parece que vira uma Olimpíada de maldizer, né, cara? Se tu fala que tu tá com dor de cabeça, o cara tá com dor de cabeça e dor nas costas. Se tu fala que tá triste por uma situação e tá triste por duas ou três, e vira quase que uma Olimpíada. Achar algum indivíduo comprometido em alegrar, em trazer esperança, hoje é um caminho mais complexo. A maior parte das pessoas gosta muito de contar sofrimento. Eu não estou nem vendo que isso seja necessariamente um problema, mas eu acho que a sociedade hoje ela precisa um pouco mais de esperança. A gente precisa mais de pessoas, a exemplo de Tito, que é alguém que veio trazer boas notícias. Eu gosto muito de dizer, quando alguém adentra a minha sala, dentro das empresas que eu trabalho, a pessoa chega muito esbaforida, muito nervosa, muito... A primeira coisa que eu falo é bom dia, boa tarde, boa noite. A segunda coisa que eu falo, se foi notícia ruim, pode voltar. Ah, mas pode voltar. Eu não aceito nenhuma notícia ruim. Se você trouxe um problema para mim, você já venha com uma forma e alguma solução para que a gente possa junto pensar nela. Eu não aceito mais problema. Porque, inevitavelmente, em todos os aspectos, em todos os lugares, a gente tem problema. Você que está aqui me ouvindo agora, você pode estar começando a numerar na tua cabeça a quantidade de problema que você tem. Tem alguns que você está tentando esquecer, tem alguns que você está sublimando, tem alguns que você está lutando, tem alguns que você não quer nem ver, tem alguns que se você lembrar dói. Não é assim que funciona? E não é muito melhor lidar com gente que traz solução? Com gente que traz algum nível de esperança? Meu querido, a vida não é só utopia na hora de projetar um futuro diferente do futuro que está destinado para o jeito que a gente está vivendo. A futuro é utopia, inclusive, na hora de pensar soluções pequenas para o nosso dia a dia. Talvez a sua utopia era ter ganho na Mega Sena de ontem, né? Resolvi uma parte dos seus problemas.
Eu quero dizer para você que em algum momento você vai ver que teu problema não é dinheiro, sabe? Você podia ter dinheiro que você talvez tivesse os mesmos problemas. E ele continua dizendo, agora eu fico tranquilo, estou de boa, por quanto que eu já fiquei muito muito feliz de que vocês colocaram no coração a minha carta. Eu não me arrependo daquilo que eu escrevi para vocês, não me arrependo daquilo que eu falei. O que eu falei operou de alguma forma arrependimento. E se aquela carta que eu enviei para vocês deixou vocês pensativos, mesmo que fosse por muito tempo, valeu a pena. Agora eu fico tranquilo porque vocês foram realmente constrangidos, mas porque vocês foram constrangidos para o arrependimento, porque vocês foram constrangidos segundo Deus. E aqui a gente vai para um outro ponto interessante. Paulo entende que há dois tipos de constrangimento. Um constrangimento que a gente usa para ferir, um constrangimento que a gente usa para magoar, um constrangimento que a gente usa para fazer doer, um constrangimento que a gente usa com um mecanismo de defeito, uma vez que a gente está o tempo todo se protegendo. E existe um constrangimento que não tem nada a ver com isso, que tem a ver com uma autopercepção que as pessoas chegam diante de sua insignificância diante da graça. O quanto que todas as desculpas elas vão embora, enquanto todas os poréns, os mas, enquanto todos os subterfúgios que a gente utiliza desabam diante da graça e a gente só fica constrangido pelo amor de Deus, constrangidos por quanto que Ele nos ama, constrangidos por tudo aquilo que a gente tem sem qualquer merecimento. Então ele está dizendo que existe um constrangimento, que é Deus operando em nós, a partir da sua graça, uma reflexão interna que nos situa, em primeiro lugar, no chão, onde acontecem as coisas, não faz com que a gente ganhe soberba ao invés de humildade. Então existe um constrangimento que vem da parte de Deus para o arrependimento de um caminho, para que a gente se arrependa de alguma coisa. Porque, segundo Paulo, essas pessoas elas foram constrangidas segundo Deus, de maneira que eles não sofreram. Esse constrangimento não faz sofrer, não faz doer, não nos envergonha diante das pessoas. Esse é um constrangimento que nos faz reconhecer que somos devedores da graça. E uma vez devedores da graça, somos também alguém que deve manifestar a graça a partir de todo o caminho que a gente escolher. Segundo ele, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. E esse arrependimento gera salvação. É salvação de consciência, é salvação almática, é salvação para que a gente não perca os pés no chão, do qual, né, ninguém se arrepende, mas a tristeza, o arrependimento para a salvação, né? Porque ninguém se arrepende de ser salvo, né? Mas a tristeza do mundo, filho, a tristeza do mundo opera a morte, a vergonha opera a morte, não saber lidar com as dores da vida opera a morte. Grande parte dos nossos irmãos que tiram a própria vida porque não conseguiram lidar com as dores, com as tristezas, e aquela tristeza profunda opera a morte. É assim que funciona, meus irmãos. Tem um tanto de gente que, se tivesse um minuto a mais para pensar, se tivesse um pouco mais de tempo para raciocinar, que se tivesse um pouco mais de pessoas ao lado, com menos julgamento, com mais amor e graça, o destino poderia ter sido diferente. Acontece, tá? E o que Paulo está fazendo aqui é uma constatação. Ele não está fazendo uma profecia, ele não está lendo acerca de algo que poderia acontecer, mas é uma constatação de quem trabalhou no meio das dores humanas e sabe exatamente o quanto que a vergonha, o quanto que envergonhar, o quanto que se sentir-se envergonhado, o quanto que as dores de estar constrangido por qualquer coisa, por qualquer falha, por qualquer insuficiência, só gera morte. E o quanto que esse constrangimento de Deus pela graça, que coloca os nossos pezinhos no chão, gera vida. E Paulo diz, olha, mesmo que eu tenha escrito para vocês, isso não foi por causa de qualquer um que tenha cometido algum erro, nem por causa daquele que sofreu por conta desse agravo, mas que vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Então eu escrevi a vocês, eu orientei a vocês na primeira carta, porque existe um cuidado muito maior do que o meu cuidado. Existe um cuidado de Deus em relação a vocês.
Por isso nós fomos consolados. Pela consolação de vocês nós fomos consolados. E muito mais. A gente se alegrou pela alegria daquele que nos trouxe boa notícia, saber Tito, né? Porque o seu espírito foi recriado, o seu espírito foi alegre, né, por todos vocês. Porque se alguma coisa eu possa me gloriar de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como a gente disse para vocês, a gente falou tudo com verdade, tudo com cuidado, tudo com clareza. Não teve fofoca entre nós acerca de qualquer coisa. Lembre-se que a gente, quando leu a carta de primeira aos Coríntios, né, ele traz várias correções para esse povo. Então parece que alguém fez fofoca, né? Então, está acontecendo isso. É o que acontece na igreja, né? Às vezes, quando o pastor faz um sermão muito direcionado a alguma coisa, parece que alguém fez fofoca da vida do outro, né? Paulo está dizendo, olha, não teve nada a ver com isso. O que eu estou trazendo de repreensão para vocês são repreensões sobre a verdade, né? Porque se alguma coisa eu tenho que me alegrar, né? Eu tenho que me alegrar que a nossa relação é verdadeira, é o que Paulo diz. E o seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-me da obediência de vocês todos e de como recebeste quem Tito, com temor e tremor. Eu me alegro de em tudo poder confiar em vocês. A gente analisa que Paulo ele tem uma relação de confiança com essa igreja. E a gente está falando de uma igreja pagã, de uma igreja que caminhava dentro do paganismo romano, de uma igreja que tinha uma experiência de um pouco mais de 4 anos com o Evangelho, 4, 5 anos com o Evangelho. Tanto para a gente poder entender que o Evangelho, como doutrina, ele não tem um caminho muito fácil de percorrer em ambientes em que a gente tem uma diversidade enorme de pessoas, porque tudo que o evangélico atual faz é tentar uniformizar a experiência com Deus, enquanto o povo aqui de Corinto tinha múltiplas experiências com a ideia de Deus. Então, enquanto a gente está pensando hoje numa igreja como uma igreja cheia de movimentos que nós conhecemos hoje o Fábio trouxe para a gente uma Bíblia pentecostal. Tem gente que acha que todo o fenômeno da igreja atual vem a partir dos movimentos pentecostais, que a igreja evangélica atual, né, ela é uma igreja movida por esses moveres, né, que a igreja de tempos em tempos solta quase como que uma moda, né, e que guia a igreja no processo histórico, e que sem isso a igreja é uma igreja sem fervor, que o quanto que a gente tem gente gritando, o quanto que a gente tem de gente com movimentos, né, que a gente já reconhece que são movimentos característicos de igrejas pentecostais, aquilo ali é que traz a verdade, que traz de fato a confirmação que Deus está operando naquele processo. Enquanto Deus está operando no processo, tem a ver com o quanto de misericórdia e de consolação que aquele ambiente pode trazer para as pessoas. Então a gente está apelando para o que a gente chama de dunamis, né, de dínamos, né, de poder, né, enquanto o evangelho é um exercício de despoder, que tem a ver com consolação mútua, né? Então a consolação mútua parte de que eu, de alguma forma, também me encontro perdido. Eu me encontro perdido e encontro um outro perdido. E a gente se acolhe em amor. A gente se consola em amor. Então tem muito mais a ver com quanto que eu vou me irmanar com alguém no sentido da nossa natureza, né? Uma nossa natureza carente da graça, do que enquanto eu tenho para dizer para aquelas pessoas que elas estão precisando corrigir alguma postura, alguma conduta moral na vida delas e chicotear elas com um versículo bíblico. A gente precisa ter um pouco mais desse cuidado, porque as pessoas estão precisando de cuidado. E aí, quando eu falei para vocês na abertura dessa conversa que a gente acaba tendo 2 extremos, um lado intelectual evangélico progressista, que está falando uma língua que as pessoas não entendem, e eu não posso desconectar o meu discurso disso. Do outro lado, nós estamos com um apelo a beber detergente e dizer que é um robô de Bolsonaro. A gente está correndo um sério risco de as pessoas, quando olharem para nós, não enxergar mais uma igreja que consola, um povo que consola, um humano consolador. Como tirar essa linguagem religiosa? Vamos falar sobre um humano consolador.
um humano acolhedor, um humano que traz outros humanos com dores, às vezes, muito parecidas com as nossas, porque às vezes aquilo que a gente tenta cuidar no outro são coisas que estão rebatendo, chicoteando, às vezes, no nosso próprio lombo, né? E é uma tática do universo. Se você não quiser acreditar em Deus nesse momento, meu querido, a hora é essa da gente usar a palavra universo. Há uma forma do universo nos mostrar o quanto que as coisas são estranhas, é que estamos consolando no outro aquilo que ainda está doendo em nós. Então, se você não quiser acreditar em Deus, não tem problema. Mas eu quero te convidar a pensar o quanto que coisas que você consolou no outro, mas ainda não estavam completas em você. E eu, como pastor, fiz isso 1 milhão de vezes, tá? Eu estava dando esporro nos outros para poder ser mais amável, enquanto eu estava dando esporro nos outros. E é óbvio que eu já mudei muito daquilo que eu pensava de 5 minutos atrás. E quanto que já mudei daquilo que pensava de 4, 5, 6 anos atrás, né? Esses dias eu tive uma conversa profunda com um amigo meu, pastor também, e no meio da conversa, né, ele reclamando do caminho que a igreja vem seguindo, todas aquelas reclamações que a gente já conhece. Aí eu falei, cara, porra, deixa eu te falar, irmão, desiste dessa bagaça, cara. Larga isso aí, velho, tá maluco? O cara tá fazendo terapia 2 vezes por semana, tomando uns 4 remédios, tomando remédio pro coração, tomando remédio pra pressão, tá brigado com a esposa, uma filha dele não quer ir pra igreja. Eu falei, irmão, larga isso, cara, vai ser pai. Vai ser pai de suas filhas, cara. Vai namorar tua mulher, pô. Larga isso. Isso traz todo esse prejuízo que a gente tá vendo. Larga isso, cara. Ganha a tua vida. Não, mas eu tô fazendo isso em favor do evangelho. Eu vou estar perdendo tua família em nome de Jesus. É isso que você tá fazendo. E a gente chorando de rir, cara, assim, de que de fato é isso. A gente fica viciado em fazer as coisas dar certo a partir de uma espiritualidade e que, na verdade, a gente devia estar consertando a nossa vida para que a nossa vida seja boa para a consolação do outro. Não tem mais nada a ver com espiritualidade, mas tem a ver com esse bem viver, em saber cuidar da própria existência para que a gente possa ser instrumento de consolação das outras pessoas. E aí perde esse sentido todo muito espiritual, né, da coisa, e ganha um sentido de autodeterminação, em que o indivíduo decide o que ele quer ser na vida dele, né? Se ele quer ser um pastor e fazer a vida religiosa dar certo, ou se ele quer ser um pai, um marido, um amigo, né? Em que a vida funcione para que ele possa cuidar de outras pessoas. Eu vou dizer para vocês que não chega um momento em que a vida funciona, mas chega um momento em que você não se preocupa mais com algumas coisas, em que você já perdeu o controle de fazer a sua vida dar certo e você ganhou a determinação de fazer a sua vida ser boa para as outras vidas. Tá? Ah, vai ser boa. Pode ser que não dê nada certo, que esteja dando tudo errado, mas vai ser boa. Quem chegar aqui, quem chegar na minha vida, quem chegar na minha existência, vai encontrar um ponto de paz. Vai encontrar um ambiente de paz. Não tá boa, tá tendo briga, tá brigando com mãe, com irmão, não aceita os nossos filhos, não aceita a nossa vida, o nosso jeito de viver incomoda as pessoas, mas não tem problema. O indivíduo que chegar com sede vai beber dessa água. O indivíduo que chegar com fome vai ter o que comer. Isso sim é síntese da espiritualidade daqueles que aprenderam com Jesus, porque quem inventou essa ideia de igreja foi a religião, foi 4 séculos depois. Jesus inventou um jeito de viver, uma forma de vida.
E aí, meu amigo, mesmo que você tenha perdido a fé, mesmo que as coisas da fé já não façam sentido para você, mesmo que as coisas transcendentes já não apliquem nenhum tipo de curiosidade no seu ser, eu vou te dizer que se você escolher os olhos bons, que olham a partir da janela boa para a vida, o mundo vai de fato mudar, mesmo que nada ainda esteja pronto. A gente está querendo que o mundo esteja pronto, que as coisas estejam prontas. E o que está pronto é só o desespero. A alegria é uma construção. O desespero já vem pronto, tá, meu amigo? O desespero vem pronto. O desespero, às vezes, é o quinto dia útil. O desespero, às vezes, é o dia de levar o filho, a filha no psiquiatra, a mãe no médico, a irmã no... Cara, o desespero já vem pronto. Só você escolher qual é a paleta de cor do teu desespero. A alegria é um processo de construção. A alegria é um caminho a ser construído. E ser esse ponto de acolhimento para quem sofre, meus queridos, é a síntese de tudo aquilo que a gente precisa. O apóstolo Paulo encontrou alegria aqui na consolação que o Tito trouxe, em portadores de boas notícias, em gente que se enche de motivação em ser alguém útil para a consolação de alguém. E é a consolação que não vem do desespero de querer consolar, é a consolação que vem da necessidade de testemunhar acerca da bondade de Deus. Deus é bom. Aí se levantam todas as questões morais, éticas, sociológicas. Se Deus é bom, por que acontece isso, isso e aquilo? Se Deus é bom, é isso, isso e aquilo. E a gente perde o foco principal, que deveria ser a nossa caminhada, que não é se Deus é bom, por que isso acontece? É que se eu estou nesse mundo, se eu sou luz nesse mundo, se eu mesmo que ignore qualquer espiritualidade, mas siga a minha própria consciência, a consciência de justiça que foi forjada em mim, porque coisas ao redor ainda não mudaram. Aí passa já a ser muito problema de Deus e passa a ser um convite a uma espiritualidade mais nossa. Passa a não ser mais uma questão do poder que Deus vai te dar para que você possa movimentar céus e terras, né? Porque essa galera da missão, né, acha que você vai ser revestido de algum poder para você mudar alguma natureza, algum lugar, algum povo, algum povoado, né? Antigamente tinha muitos vídeos de avivamento de tal lugar, avivamento de tal lugar, que parece que é um momento em que Deus vai lá e joga uma dose extra de açúcar na humanidade para que a humanidade de alguma forma funcione. E se alguém me perguntar se eu reconheço avivamentos no mundo, eu reconheço quando há paz, justiça, quando há alegria. Para mim, isso é uma forma de você avivar uma sociedade. Só se faz isso com renda, só se faz isso com pleno emprego, só se faz isso com cuidado assistencial básico a quem vive em carência social. Não existe, de maneira nenhuma, qualquer tipo de avivamento que suplante, que a gente deixe a humanidade abandonada nas suas próprias mazelas e supere o fato de que hoje eu estou com fome, eu preciso de alguma forma de algo para comer e não de uma espiritualidade que me diga o que fazer. Então daí a gente começa a perceber que todos esses avivamentos, elas são produtos e são subprodutos do primeiro mundo. São produtos de consciências e liberdades que já excedem a nossa própria possibilidade de, dentro de um país com milhões de miseráveis, de alguma forma imaginar que vem Deus sopra um açúcar lá no Capão Redondo e faz com que o povo ali prospere simplesmente pelo poder do seu açúcar e não por distribuição de renda. Mas as pequenas alegrias da gente como missionário da alegria de Deus faz com que a gente cruze o tempo todo com essas pessoas, que a gente se esbarre pela rua e que a gente tenha a possibilidade de ser um mecanismo de mudança naquela pequena vidazinha. Porque eu vou dizer para vocês que vai ser difícil esse avivamento, de alguma forma, impactar o mundo antes que ele, de alguma forma, faça com que você encontre com uma unidade de humano e possa, de alguma forma,
cumprir o chamado de consolação de Deus naquela pessoa. Então não vai impactar o mundo antes que impacte a unidade. E é aquela unidade, várias unidades afetadas por essa graça, que de alguma forma, respondendo em graça, mudam a história de um lugar. Fácil é falar de avivamento em Nova York, avivamento na Oceania, em países que não foram explorados, em unidades monetárias estáveis, em países em plena democracia. Difícil é a gente falar de avivamento na Venezuela, sem que haja ali cuidado básico, cuidados sociais triviais. Então a gente sabe que essa espiritualidade é uma espiritualidade falida e que ela, obviamente, ela não representa qualquer tipo de valores que o reino de Deus traga para a humanidade. Porque apesar de toda tristeza, né, levar de volta para aquelas pessoas que perderam o poder de levar o alimento para sua casa, o poder de fazer manutenção da sua própria existência a partir da dignidade do trabalho, é o avivamento que a igreja, de fato, deveria levar. Então, a gente tem 60 milhões de evangélicos que são inúteis, estou falando no Brasil, para o mundo. E aí não tem como acreditar que a gente, com 60 milhões de evangélicos, não consegue cuidar de um país, não consegue cuidar de uma cidade, não consegue cuidar de um indivíduo. Com 60 milhões de evangélicos, cara. Por que a gente não consegue? Uma igreja como a Lagoinha de Alphaville, né, com seus 5 mil membros, ela não pode cuidar de um Capão Redondo? Ela não pode cuidar do morro do Vidigal? Por que não? Eu não estou falando nem financeiramente falando, eu estou falando com a alegria da consolação que Deus transborda naqueles que estão cientes da graça que receberam. Eu estou falando do texto do apóstolo Paulo, que tinha um cara lá que levou boas notícias para ele quando ele estava na merda. Paulo está falando isso aqui. Você pode ter lido sua vida toda e ter entendido 1 milhão de coisas. E o pastor te traga uma interpretação para cada versículo. Aí o que o texto está dizendo é que no meio de tristeza tem gente que traz boas novas, boa notícia, evangelho. Que no meio de um monte de merda, né, a gente pode sofrer a consolação, o constrangimento da graça, que é diferente de ser constrangido pelo mundo, pelas pessoas, de ser humilhado. É isso o texto, gente. A gente pode ficar inventando um monte de história aqui. O Paulo está falando, olha, o melhor constrangimento é o constrangimento do amor de Deus, da graça. Melhor do que aquele que opera na gente a tristeza. Melhor do que aquele que faz com que a gente fique envergonhado. Quem aqui nunca foi envergonhado, nunca na igreja, cara, por qualquer atitude? O lugar que deveria trazer consolação, às vezes é o lugar que a gente é envergonhado, por qualquer idiotice. Então, na trivialidade do teu dia a dia, que é um dia comum, né, saber transformar um dia comum num dia extraordinário para alguém, em cuidar de alguém, em ser acolhimento, em ter uma palavra positiva. Uma palavra positiva, meu irmão, pode mudar o mundo de alguém, cara. Um elogio, cara, atravessa o indivíduo num dia ruim que vocês não têm noção do poder que isso tem. Então, eu acho que talvez falte um pouco para que a gente possa... E agora, tá vendo? Eu não estou falando de nada espiritual, mas que muda completamente o dia de alguém. Não tem espiritualidade nenhuma disso, não precisa invocar o nome de Jesus, não precisa fechar o olho, não precisa levantar um clamor. Se você quiser, pode, tá, querido? Eu sou crente, ainda acredito nessas coisas todas. Eu oro, eu choro, e é uma loucura. Porém, o que eu estou dizendo serve que se eu tivesse 50 ateus aqui agora, eu dissesse que uma palavra boa pode mudar o dia de alguém, isso ia ser alguma mensagem muito válida. Isso ia fazer com que pessoas pudessem mudar realmente o teu dia. E que o seu dia pudesse ficar um pouco mais feliz, porque talvez você estivesse mais cercado de gente feliz. Porque a gente está cercado de merda, de problema o tempo todo, porque também a gente não faz nossa parte como aqueles que carregam a luz. Aí está cheio de problema. Aí tua filha não te obedece, teu filho faz merda,
marido te enche o saco, mas, pô, tu não é luz em lugar nenhum, cara. Tu não tem uma palavra de ânimo. É complexo. É difícil a gente continuar sendo crente quando as bênçãos não vêm e não nos acompanham, como diz o texto. Que as bênçãos virão e te acompanharão. Agora, quando não vem, quando não vem, a gente continua com um olhar positivo, amável, a gente continua transbordando luz, a gente continua sendo propagadores das boas novas, a gente continua sendo como Tito, alguém que leva uma boa notícia quando a vida tá dando merda. É isso que a gente precisa. Teve um dia que tinham cortado a minha luz, eu vou contar para vocês toda a história, tinham cortado a minha luz. Primeiro que a água da minha casa era uma água de mina, né? Aí alguém lá em cima tapou a pedra da mina e aí fiquei sem água em casa. Fiquei um dia inteiro sem água. Aí o que eu fiz? Fui na rua, comprei uma garrafa dessa grande de água mineral. Eu já tinha um galão em casa. Paguei 10 conto, trouxe uma garrafa de água mineral para casa. Falei, pronto, tá resolvido. Não vou sofrer. Daqui a pouco tem outros moradores que usam essa água. Alguém vai lá e vai consertar. Um dia, 2 dias, sem água. O galão já estava acabando. Cheguei em casa cansado de um trabalho que eu tinha, muito cansado, com a coluna empenada. Cheguei em casa, liguei a lâmpada não funcionou. Pensei, queimou. Cheguei, abri a geladeira estava apagada. Pensei, queimou. Mas eu não pensei que tinham cortado minha luz, não tinham cortado minha luz. Aí cortaram a minha luz. Aí eu falei, bom, tô sem água, tô sem luz, vou pegar no fogão, vou esquentar uma água. Fui esquentar uma água, qual água que eu vou esquentar para tomar um banho? Falei, até para tomar banho essa desgraça não serve. Eu fui num tanque que tinha no corredor do lugar onde eu morava, tinha água no tanque, que era tipo um lugar comum, né? Enchi um balde de água, botei na panela, vou tomar um banho de caneco. Fui tomar um banho de caneco. Tomei um banho de caneco, peguei o restinho de água mineral que tinha, cozinhei o miojo. Quando eu fui escorrer a água do miojo, porque eu não gosto muito de miojo com água, né? Joguei o miojo todo dentro da pia. Aí eu falei, excelente dia que eu tô tendo, né? Aí eu lembrei que tinha um biscoito recheado na mochila, peguei um biscoito recheado na mochila, deitei na cama, não dava para assistir uma televisão, mas estava com o celularzinho ainda, peguei o celular, né? O sinal da internet da minha casa é uma merda no meu quarto, aí tinha que ir lá baixar o vídeo no YouTube e ir para o quarto para poder assistir, né? Tu imagina que se o dia tá ruim, se já teve um dia ruim, meu amigo, imagina esse dia. E eu tô em casa, né, cara, assim, ia lá, baixava um negócio de alienígena que eu gosto de ver, ficava no meu quarto assistindo. Baixava, assistia, baixada, assistia. Inferno de vida do cacete, né? Não tinha uma bebida duvidosa pro cara afogar as mágoas dele, não tinha nada, meu irmão. Aquele dia eu tava para me ferrar. Aí eu tô deitado na minha cama, né? Daqui a pouco comecei a ouvir um grito lá fora. John! John! Eu tô ouvindo assim, cara. Aí eu abri o portão, o meu amigo, assim, vizinho aqui de cima, perto de casa. Ele falou, pô, John, você precisa me ajudar. Eu falei, por quê? Porque minha casa pegou fogo. Aí eu falei, meu Deus, olha, eu tô bem em comparação. Eu tava achando que eu tava numa merda, né? E em comparação, fui na casa do indivíduo, né, cara? E tava com uma fiação toda pegando fogo. Ele já tinha apagado uma parte do fogo, mas pegou um fogo na madeira do teto dele, cara. E estava em brasa ainda, né? E eu não tinha nem água na minha casa para ajudar o cara. E ele também estava sem água, porque é a mesma água da mina. Então ele veio na minha esperança na minha casa de conseguir alguma coisa. Fui no tanque onde eu peguei água para tomar um banho de caneco, levei um balde d'água e apaguei o fogo que estava no telhado do cara. E eu pensei, 2 fudidos, né? Foi esse o primeiro pensamento que veio na minha cabeça. E aí, cara, naquele momento que eu comecei a rir desesperadamente, porque quando você encontra um pavor pior do que o seu, tu imagina que o teu é o pior do mundo, né? Aí você encontra um cara que também está sem água, um cara que teve a fiação da casa dele toda queimada, né? Inclusive depois a gente descobriu que todos os aparelhos da casa dele queimou, né? Ou seja, geladeira, tudo que estava ligado na tomada queimou, né? E eu falei, caraca, eu comecei a rir desesperadamente. Aí o relator, John, do que você tá rindo? E eu falei assim, cara, eu achei que meu dia tava uma merda. Contei toda a saga, até o miojo que caiu dentro da pia. E me detalhe, cara, eu teria catado o miojo dentro da pia, mas tava cheio de sujeira da pia da janta do dia anterior. Não dava nem para salvar o miojo, meu irmão. Tava cheio de sujeira, casca de batata, um monte de coisa que tinha caído dentro da pia, cara. Eu falei, socorro, Deus. E na risada, né?
Na risada, eu falei assim, meu irmão, eu achei que meu dia estava ruim, cara, mas você tá de parabéns, cara. Porque você tá na mesma merda, tá sem água, né? Agora você tá sem luz, mas você pegou fogo na tua casa, a madeira da tua casa estava pegando fogo. E ele falou, John, você não sabe do pior. Eu falei, fala, meu amigo, fala, porque se tem pior, se existe o pior, agora eu quero saber, né, meu irmão? É uma questão de honra entender o que é pior do que tudo isso. Ele pegou e falou assim, cara, tem o pior. Eu acabei de saber que estou desempregado, né, cara? O cara não vai continuar comigo, meu contrato de 1 mês venceu e não vai continuar. Então, eu já nem sei mais o que eu vou fazer. Eu vou receber a rescisão, que dá para pagar um dia de aluguel. Eu falei, meu irmão, se tivesse uma Olimpíada de fudido, você era medalhista olímpico, cara. E aí a gente começou a trocar ideia, e aí eu conversei lá no meu emprego se conseguia absorver ele na empresa e tal, na outra empresa que eu trabalhava. Acabou que o cara absorveu ele lá na empresa. Eu conversei com ele naquele dia, eu falei, irmão, eu vou conseguir um emprego para você. Não vai ser o melhor possível, né? Mas vai ser o que paga minimamente as tuas contas e vai te ajudar. E ele falou, pô, cara, aí você salvou a minha vida. Eu falei, eu não salvei a tua vida não, meu irmão, mas olha, eu vou te dizer que eu achei que a minha tava zoada, cara, e eu entendi que tem como piorar, as coisas podem piorar muito. E no dia seguinte saí para poder pagar a conta de luz, paguei a conta de luz, né? A que estava atrasada, que fez cortar, liguei diretamente no meu poste lá o negócio, eu sou cara de pau também, sou um especialista em gato, mas não faço igual meu amigo Rodrigo. Meu amigo Rodrigo, que inclusive é o Rodrigo que você conhece aqui, já teve com a gente, a luz dele, da casa dele, já há 10 anos ligado no gato. Ele tem 3 ar-condicionados dentro de casa, tá? E tá um dia inteiro ligado no talo, tá? Já que ele fez o gato, ele falou, eu vou usufruir até a hora que Deus permitir. Então, é 3 ar-condicionados ligados no talo. Eu não, eu só fui lá e fiz o religamento do processo, né? E botei para gerar. E a partir daquele momento eu comecei a ver que tem gente que realmente possuem dores iguais ou piores às nossas, mas eles precisam de uma boa notícia para continuar. Eles precisam de um motivo para permanecer. O cara, ele estava no limite dele. Eu estava no meu, ele estava no dele, e a gente se encontrou na esquina dos fudidos, sabe? E na esquina dos fudidos é onde que o Eterno, de fato, faz com que a gente possa ter palavras de cuidado e de afeto para que as pessoas despertem para a possibilidade de que a vida não acabou. O que a gente tem é um monte de merda que acontece de forma suscetível a todas as dores que a gente tem. Então, quanto mais dor você tem, mais merda vai acontecendo, meu amigo. E quanto mais ferida não tratada, quando você entra no vinagre, arde pra caceta. Eu tô dizendo isso para vocês porque, obviamente, hoje o meu contexto é muito diferente do que eu vivia antes, em que todas as dores vinham ao mesmo tempo. E que consolo e palavras de consolação, às vezes, mudam o teu dia. Que não precisa de um movimento religioso para isso. O que a gente precisa é de gente boa sendo luz, pisando no chão das dores, mas sendo luz. E isso vale para uma igreja de crente e isso vale para um monte de ateu. Quanto que você puder iluminar a vida de alguém com cuidado, com afeto, com amor, é algo que você precisa parar para pensar. É deixar um pouco a centralidade de ser o prefeito da Coitadolândia e ser alguém que consegue iluminar alguém, sabe? Trazer algum nível de esperança. Paulo está tentando falar um pouco sobre isso nesse texto, trazendo a ideia de Tito. Essa abertura que eu fiz para vocês é que tanto conservadores quanto progressistas ainda não entenderam isso. Vocês estão brigando por coisa errada. Os conservadores estão brigando porque estão querendo acabar com o moral e os bons costumes deles, então eles estão brigando. Os progressistas estão atrás das pautas identitárias, tentando resolver a ideia do mundo. Enquanto todas essas pessoas, tanto aquelas que são conservadoras e estão com medo de acabar a moral e os bons costumes, quanto aquelas que sofrem, os que foram inferiorizados, minorizados por uma sociedade muito cruel, se tivesse gente boa no caminho, não precisava de nada disso. Não precisava, meu querido.
Não precisava. Eu vi esses dias uma reportagem de um cara agredindo uma menina num caixa de mercado. E aquilo é um absurdo, triste, uma tristeza só. E entre todos os pensamentos que vinham na minha cabeça naquele momento, eu falei, cara, se eu tivesse ali, eu tinha colado um soco dentro da cara desse indivíduo. Foi o primeiro pensamento. O segundo pensamento, eu falei, cara, o indivíduo deve ter uma vida extremamente miserável, medíocre e infernal para sair de casa e bater numa mulher em caixa de mercado. O indivíduo tem a pior vida do mundo. Esse indivíduo está no inferno e ainda não sabe, e não reconheceu o diabo. O cara precisa de salvação. O indivíduo precisa de salvação. E eu não estou nem falando da salvação etérea, ele precisa de salvação de ser um merda. De que a vida em si traga esses indivíduos de forma muito cruel. Ele acaba virando vítima da própria burrice e idiotice. E eu fico muito impressionado o quanto que a gente, rápido, a gente está dizendo eu, né? Porque o primeiro pensamento que eu tive, se eu tivesse nesse mercado, eu tinha colado um soco dentro da cara desse indivíduo. E ao mesmo tempo que eu pensei, putz, eu vou bater num miserável, num indivíduo infernado, um cara que está em condenação. Não porque exista qualquer condenação eterna, mas se existe um diabo, é esse o cara que sai de casa, vai para um caixa de mercado e agride uma mulher. Esse é o diabo. Ele não está nem sob influência do diabo, ele é o próprio diabo. Ele está endiabrado. Mas é porque a gente tem uma resposta muito rápida para tudo, sabe? Tudo sai muito rápido, é muito fácil. Até que o diabo seja você. Aí quando o diabo é você, a gente precisa de um pouco mais de cuidado, né? Quando o diabo é a gente precisa de mais um pouco mais de paciência, um pouco mais de graça, né? Quando eu sou o diabo, eu preciso de um pouco mais de graça. Tudo é muito simples até que o teu único miojo caia dentro da pia, meu irmão. Vou te contar. Que aí depois disso você só entrega o teu destino. Tu levanta a mão para o céu junto com o seu olhar e diz ao Senhor, todo castigo é pouco. A gente precisa de um pouco mais dessa espiritualidade verdadeira, da boa notícia, da boa nova, do cuidado, da uma visão mais positiva. A Joana está lendo o livro da Poliana, e ela, essa semana ela falou, pai, como que tudo é tão bonito e sensível no livro da Poliana, né? Até os maiores desafios, eles têm um ponto de sensibilidade, beleza. E eu falei, cara, a gente virou adulto com a intenção de pensar nas coisas como elas são, e quando a gente se depara nas coisas como elas são, a gente queria só o mundo apoliano. A gente tem um vislumbre, né, da realidade, a gente só quer voltar para... Bom, peraí, vamos sair disso aqui. Tá feio demais. A vida virou uma deep web muito fodida, sabe, cara? É a deep web o tempo todo. Cada hora a gente abre uma camada mais densa. A gente está falando de um período de eleição em que, de 2 meses para cá, levanta um candidato com maioria e aquele candidato ele é fritado pela realidade da sua corrupção em poucos segundos. A velocidade das camadas que se abrem nessa deep web que a gente está chamando de vida é muito grande. É o apogeu e o declínio em uma semana. Eu duvido que você não tenha tido uma experiência dessa no trabalho, em que num dia você é essencial, no outro dia você está com medo de te fritarem, cara. Que um dia você faz o que é essencial, ninguém sobrevive sem você, e no outro dia você não sabe se vai continuar. Em que num dia você se sente amado, bonito, chique, no outro dia tu acorda, olha no espelho e fala,
Puta que pariu. Olha a velocidade em que as coisas estão mudando dentro da gente, cara, das nossas próprias percepções. A gente está se percebendo numa velocidade cada vez mais estranha e cada vez mais com um visual muito difuso em relação à realidade. Por isso que encarnar um projeto de esperança para a vida e para os outros é o maior projeto que você pode ter na tua vida. É ser uma pessoa de esperança mesmo, sabe? É acordar com disposição de fazer a diferença. E aí, cara, não perturbem os novos convertidos que acordam com a esperança e com suas orações mais desafiadoras de poder mudar o mundo, porque o que aconteceu foi que você perdeu a esperança. Você abriu camadas demais da Deep Web. Deixa o cara. Eu aprendi a deixar o cara, sabe? Esses dias veio um cara de evangelismo da Assembleia de Deus, de 2 ruas aqui abaixo, e ele me abordou com uma energia que eu quase me converti de novo, eu quase me fingi de ateu para me converter de novo. Ele estava com uma energia enorme, ele disse que estava na cadeia até há pouco tempo, mostrou tornozeleira, o troço todo. Eu falei, meu amigo, fica nessa tua energia, que a sua energia vai ganhar o mundo. O seu alto astral vai ganhar o mundo. Continue assim, não deixa que nada te incomode a ponto de que você abandone esse eu com essa perspectiva. Porque eu abri camadas demais da Deep Web e às vezes não consigo mais ter essa alegria e essa esperança. Mas talvez seja a hora da gente voltar como esse indivíduo aí a encontrar esse primeiro amor, que não tem a ver necessariamente com essa paixonite religiosa evangélica, mas tem a ver com essa esperança constante no amor de Deus e no cuidado de Deus pela humanidade. E que esse alguém que traz isso sou eu. E que não vai surgir um anjo para fazer isso. Porque é você esse cara. Você esse cara que está aqui para animar quem perdeu o miojo na pia. Se você não conseguir fazer isso, meu querido, se você não conseguir animar um indivíduo que perdeu o miojo na pia, porque de todas as dores, essa é a menor de todas. Sabe? Tá sem luz, tomou banho de caneco, isso aí, meu irmão, faz parte. Eu acho que a gente já chegou na maturidade de, mesmo tendo cavado camadas profundas dessa Deep Web, a gente ainda carrega a esperança de quem está aqui na segunda-feira de noite. Então, eu acho que a gente já superou algumas coisas, hein? A gente já ampliou um pouco mais o nosso horizonte. A gente, digamos que a gente já tenha passado da morte para a vida há algum tempo. Então, acho que essa experiência faz com que a gente tenha um pouco mais de esperança que alguns. E aí, quando a gente tem mais do que a gente precisa, a gente divide com quem não tem. Era isso que eu queria falar com vocês, junto com 2 Coríntios, capítulo 7. E eu vou abrir para a gente bater um papo sobre esse assunto. E aí vocês fiquem à vontade. Amém? O Wallace imediatamente ergueu a mão e deu glória a Deus. Boa noite a todos e todas. Boa noite, meu irmão. Saudade de vocês, principalmente meu querido pastor John. Amém. Que maravilha. Então, o cristão, o fundamentalismo cristão, ele foca muito nas teorias conspiratórias, no pânico moral, /satânico, enfim, todas as conspirações possíveis. Já o cristianismo progressista foca muito no materialismo histórico, né, quando é muito influenciado por Marx, pela justiça social, pela toda a militância esquerda, deixando de lado completamente a transcendência. Enquanto que o conservador, moderado, ele foca muito na esperança. No tipo, tudo vai passar, essa tempestade vai passar. O que eu acho que é até bom, sem deixar de lado a transcendência, claro. E, tipo, tem uma igreja que eu vou de vez em quando, que é a igreja
uma comunidade anglicana, uma conservadora, que é a comunidade da Paz, da igreja anglicana ortodoxa, meu querido pastor, reverendo Daniel Barbosa, que enfim, no qual ele praticamente não tem membros, sabe? É mais no virtual. Tipo, ele transmite o culto dele no Facebook. Só tem ele e a esposa dele dentro da igreja. E eu, de vez em quando, vou lá e comungo também. Assim, em relação ao texto bíblico, não sabia que a comunidade lá de Macedônia era tão sincrética. Tipo, eles ainda adoravam os deuses gregos, além de Jesus. Toda a Europa e Ásia, meu amigo. Lembre-se que o cristianismo é uma novidade ali, tinha nem 20 anos, né? Segundo a tradição cristã, da subida de Jesus aos céus. Né? Então, tudo que estava ali era misturado. Wallace, era um pouco mas, tipo, Paulo não se incomodava. Não. Ele cresceu no meio daquilo ali, né? Ele foi educado naquele princípio, né, Wallace? Então, o que assustava Paulo era a falta de amor, era a falta de cuidado, era a falta de afeto. Paulo se assustava mais com a destreza humana em não ser acolhedor a outras dores, muito mais do que com deuses, né? De outros panteões. Mais alguém que queira falar? Wallace, já foi? Já foi. Cadê o Rafael? E aí, Rafael, hoje não vai? Rafael tá perdido, cara. Rafael largou o celular ligado e Tá foi sem embora. camisa, deixou o celular no banheiro e foi assistir novela das 8. Eu não vou falar nada não, porque eu tô me sentindo, né, amor? Pode conhecer que eu tomei na cara, né? Fui um babaca hoje no mercado, mas puta merda, não deu pra aguentar. É muito chato. Conta o seu testemunho, Fábio. Vamos aqui. Não, Você não, bateu nele, Fábio? Deu vontade de bater no rapaz, que era muito lerdo, cara. Ah, Ah, coisa besta, mas me tirou do sério. Tirou a paciência. Comprei duas coisas no mercado e aquele lance de preço errado, né? Tá mais caro quando você vai passar e mais barato na gôndola. Aí falei, rapaz, tá errado. Aí fui lá eu com a fiscal do mercado, voltei. Aí beleza, tinha que dar R$19 de desconto. Bastante coisa. Era 30% mais caro tava. Aí a gente passou toda a compra, aí falou, ó, agora eu vou passar o cartão do convênio aqui da prefeitura, né, pra pagar. Ah, mas no caixa rápido você não pode usar o convênio, você tem que ir lá no outro caixa. Falei, rapaz, mas é só você imprimir o cupom, você me leva no balcão do atendimento, eu passo o cartão lá no atendimento, tá tudo certo. Ah não, vai direto pro outro caixa lá e passa tudo de novo. Aí eu já fiquei puto já, né? Paciência já. E as meninas comigo ali, né, só... Aham. Tentando apaziguar a situação, né, do rapaz. Aí quando eu chego no caixa, passo de novo, aí a moça do caixa não entendeu, eu expliquei, elas explicaram. Aí veio a mesma moça fiscal que foi comigo na gôndola, pegou os 2 tickets do valor que tinha que dar abatimento, foi do outro lado do mercado, que dá, sei lá, cara, uns 20 metros pra frente, pra pegar uma calculadora pra calcular R$19 que ela já tinha calculado. E isso tudo já deu uns 20 minutos, tá? Pra comprar 5 coisas. Aí eu falei, não é possível. Puta merda, falei, eu soltei. Puta merda, não é possível que ela foi lá longe pra pegar uma calculadora, pra calcular R$19 da diferença que a gente já sabe que é. Aí ela chegou, ela falou, então é 18, né? Eu falei, não, moça, não é possível. Não é possível. De verdade, gente. Eu fiquei... Coitado do Paulo. Eu me senti o Paulo Tem perto do coisa, Tito. meu amigo Fábio, que Não, a tua perdi a cara... paciência. A tua cara é ser pior você falar de maneira gentil com a cara que você devia estar no lugar, meu irmão. Ia parecer mais estranho. Não Você dá, só cara. combinou o discurso com a cara que você devia estar. Nossa, revoltado. Eu saí revoltado, falei, gente, não é possível. Não é possível. 3 pessoas
3 pessoas. E por Agora fim ela você imagina esse conseguiu. indivíduo que chegou cedo no trabalho, provavelmente vindo de uma subescolaridade, sem outras oportunidades para poder melhorar, progredir, está num lugar em que não consegue fazer uma conta de cabeça, né? Não consegue resolver coisas de maneira mais dinâmica, porque falta recurso intelectual, cognitivo. Ele vai trombar com alguém que reconhece os próprios direitos e ele talvez não consiga reconhecer. Então, há um conflito interno, intelectual, um conflito de classes, porque você está podendo sair para poder fazer a compra no mercado de alguma coisa. Aquele indivíduo está ali, congelado, tendo que atender vocês até o fim. Então, é difícil para todo mundo. É difícil para você, como trabalhador, que também encarou a tua jornada de trabalho. Mas, na dúvida, Fábio, eu fico do lado do pobre. Do fudido. Entende? Na dúvida entre qual dor é pior, eu fico do lado do mais fudido. Eu vou me abster de comentários. Uma Olimpíada de fudido na minha mente. Deixa eu explicar. Eu tenho que fazer uma competição na minha mente de fudido e vou ter que dar o troféu de razão. Quem é o mais? Ai, gente, olha. Mas aqui ninguém tá te julgando, Fábio. Perdi as primeiras, porque não é possível. Eu posso contar, então, já que é para a gente contar as coisas fodidas, eu vou contar a minha de ontem. Que eu fui, não obstante, né, o meu gato ter operado, na quinta-feira, no mesmo dia que, na semana passada, ele começou a passar mal. Na quinta-feira, eu tive o segundo gato passando mal, na mesma semana, no mesmo dia. É maldição de gato, tá? É um Cara, faraó. vocês não têm noção que eu tive que internar o gato no mesmo lugar. Assim, foi desesperador, eu estava rindo de desespero, porque eu parei, como o John falou, eu sentei, eu falei, Deus, eu tô fodida, me ajuda, porque eu não tenho mais o que fazer. Eu tive que internar o gato, graças a Deus o gato veio. Aí o que aconteceu? A mesmo plantão, eu tô só dando exemplos, enfim, mesmo plantão, as mesmas plantonistas, excelentes meninas, me viram lá, ué? Eu falei, pois é, estou eu aqui novamente. Meus gatos estão amaldiçoados. Não, Deus me livre, Deus me livre. Aí a gente tinha feito um esquema, porque elas eram ótimas. Eu falei, gente, olha só, essa cirurgia não estava nos meus planos, então eu fiz tudo lá, né? E aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, você faz a gente faz assim, você faz a primeira internação, que já inclui um monte de coisa, e no dia seguinte, que é da segunda, a gente fez um plano, assim, você pega antes de terminar a diária e você leva, porque aí você assina um termo a revelia, mas a gente só vai tirar o gato aqui se ele estiver bom, claro, né? Se tirar com ele morrendo. Aí a gente fez de tudo, fiz esse plano com elas, e eu falei, mas elas vão querer me cobrar uma diária? Ela, não vão, porque está saindo antes. Os veterinários falando, todo mundo ali me ajudando. Ótimo. Tirei o gato, vim para casa, estou aqui, teté ali, pedindo a Deus que dê tudo certo, eu não tenho direito nem de dar nada errado. Eu fico ali uma atenção o tempo todo para dar tudo certo. Aí, quinta-feira, o gato renal começa a vomitar. Eu falei, caraca, aí voltei lá, internei. Aí cheguei lá, falei, vou pagar uma internação. Tá. Cheguei, as meninas, já conheci o esquema. Eu falei, gente, vocês estão sabendo minha situação, né? Então vamos fazer a mesma coisa. Chega aqui, ele entrou 1h30 de sábado, vai sair 1h30 de segunda, então você chega aqui no domingo às 5 horas e leva ele, que é a hora da visita. E eles me mandavam um relatório, ele estava bem, ele só descompensou o renal. Cheguei lá eu, domingo, mesmo esquema, subi, fui ver o Darth Vader, o meu Darth Vader, que foi internado. Aí, que ele é show de bola, né? Fez usar o nome, estava ótimo no domingo, fui pegar. Aí a veterinária falou assim, você desce e só assina o termo de revelia igual o outro. E sobe o que eu vou te passar de medicações. Perfeito.
Só que a menina da recepção não era a mesma da menina do sábado passado. Aí a coisa... John, sabe? Eu não fui luz nesse momento. Eu confesso a vocês. Não, aí, ó. Não é o rapaz do mercado? Não é o rapaz do mercado? Não, essa não é. E ali não é, você coisa? não vai dizer que era mais fudido, porque estava de igual para igual ali. Não. Não, eu tô falando assim, no meu caso. De Cristo, uma pessoa não, o John deu o troféu. Eu quero ver para quem que ele vai dar o troféu. Eu tô contando a história. Você não estava na paz de Cristo, não veio o cidadão para tirar a tua paz? Tava na paz. Não, eu estava assim, toda já organizada. Nossa, só vou embora, vai levar o gato, já está tudo bem, ele já está melhor. Aí a criatura divina chega, senhora, a senhora vai pagar outra diária. Só que é a maneira como se fala, correto? Aí eu cheguei para ela e falei assim, não, foi a mesma coisa da semana passada, eu tirei meu gato nesse horário, ninguém me cobrou nada, já está tudo ok, não precisa, não tem cobrança. Aí ela, não, tem sim. Aí eu falei, não tem não. Aí começou, aí ela... Então, aí ela começou a comprar a briga da empresa. Aí eu cheguei para ela e falei assim, querida, claro que eu estava nervosa, que era o segundo gato, a grana pesa, como você falou, isso é uma complicação que te deixa muito nervosa, porque se eu tivesse, né, sobrando, a gente faz o que tem que fazer, não era o caso. E aí eu falei, e quem está ali, com gato internado... já está numa questão, numa clínica popular, porque eu não fui numa clínica cara, você está ali porque você já tem uma limitação. Gato eu levo na rezadeira, minha filha, não tem nem clínica. Não, mas o Boris ia morrer, não tinha jeito, ele estava em... Não ia, não, rezadeira cura, pô, é espinhela caída de gato. Não, que esse negócio não dá. Aí eu rezei ele em casa, eu botei arruda, sal grosso, não deu certo. Eu tive que levar. Aí, quando chegou lá, a menina queria me cobrar, aí eu falei, não vou, aí começou, então tá bom. Aí ligou para a administração, aí eu falei, eu não estou irritada com você. Você não tem culpa, você está trabalhando, eu entendo. Só que você é quem está de frente para mim. Você está representando a empresa. Eu não estou falando da sua pessoa. Se fosse o Fábio, já tinha dado um pranchadão já. Não, eu falei assim, eu estou falando da administração. Só que a garota, ela tomou para ela. Eu não vou... Porque se a senhora não pagar, vão tirar do meu salário. Aí eu, o quê? Aí o negócio ficou ruim. Falei, vão tirar do seu salário? Eu falei, como assim? Aí ela viu que ela estava jogando o peixe e eu não peguei. E eu falei, porque se foi isso, eu vou botar o banco no trombone, porque eles não podem coagir e tirar do teu bolso. Não pode coagir, né, o consumidor tirando do teu bolso. Aí ela viu que ela falou errado, que ela estava querendo me coagir, na verdade, né? E aí ela tirou a fala, falou, não quero mais falar com a senhora, não vou mais falar que a senhora está gritando. Eu falei, não, eu estou ótima. O meu segundo gato internado, você querendo me cobrar, eu estou maravilhosa, eu estou muito tranquila. Que o bolsonarista, né, do mercado pode ser qualquer um, pode ser a Gisela, pode ser o Fábio, qualquer um é um bolsonarista do mercado se mexer se futucar a ferida certa, né? Não, aí no final ela queria reter a receita do gato. Para completar a história, eu falei, como assim você vai reter a receita do gato? O gato está internado, renal, você está querendo reter, a médica ela tem que dar a receita para continuar. Aí ela chegou e falou assim, ela estava querendo me corrigir para eu pagar, para poder me dar a receita, só que se o estabelecimento não me escreve, que não está me dando a receita por conta disso, tipo, não pagamento... e não quiser fazer, eu teria que ir no CRM da médica, porque isso é ética. Eu falei, não, você tem que... Aí, quando ela viu que ela não estava falando com uma pessoa que ia ficar de boazinha ali, ela subiu e pegou a receita lá em cima com a médica, para você ver se você não peita teus direitos. Aí, no final, eu desci, tinha um monte de gente ali que me deu razão e tal, mas é claro, no final, ela falou, a senhora não vai voltar mais, porque a senhora não é benquista aqui. Foi uma humilhação. Falei para ir na rezadeira. Não foi. Eu falei, eu levei um susto. Eu falei, como é que é? Eu dei. Então, aí eu peguei o meu cartão. Aí, John, a pessoa educada, gentil, que você nunca viu o meu lado ruim. Eu cheguei e falei assim: eu peguei meu cartão, né, de débito. Falei, então, o que serve é isso aqui. Isso aqui é um comércio. Eu não estou falando dos profissionais que estão lá dentro. Mas só serve se você passar isso aqui bonitinho.
Eu não deixei isso aqui, um relógio para trocar bateria, eu deixei um gato, uma coisa que é preciosa para mim, como tem várias pessoas aqui dentro que também estão aqui porque precisam. Eu falei, isso é um absurdo. Ok, você pode ter certeza que eu não vou mais botar o pé nunca mais aqui. Mas eu quero falar com alguém da administração. Não tem ninguém para falar com a senhora não vai mais vir aqui. Eu falei, não, mas com toda razão eu não vou vir. Com toda razão. Aí tinha que fazer nisso, como gato. Eu já tinha pego uma receita falsificada, pego meu gato e embora. Não, é isso, sabe por quê? Não, tem uma causa por trás. Eu inventar o nome de um médico, fazer uma receita falsa e ter ido embora há muito tempo com o meu gato. Não, eu tenho um acordo com o meu ex-marido, porque os gatos foram pegos na mesma época, então metade Guarda é dele. compartilhada de gato. Não, assim, eu tenho uma reserva mínima, mas eu tenho para complicações. Só que quando extrapola, eu preciso disso, assim, como eu que tomo conta, sou eu que tomo, acabou. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Mas quando acontece algum problema com os gatos, que é muito emergencial, nesse caso foi 2, aí no segundo, eu cheguei e falei, você pode ajudar? Aí a pessoa fala assim, não tenho dinheiro, só pode ficar a primeira vez, só pode ter uma internação. Aí eu falei, tá, tudo bem, obrigada. No final das contas... E eu contando, vou tirar, tá acontecendo não sei o quê. Tô indo aí, para pegar o gato. Obrigada. Chegou lá, falou que me ia pagar. Fez um inferno na minha cabeça a semana inteira. Chegou lá, eu fiz uma de maluca, gritei, bati boca, falei com umas... Ele veio com a receita, porque eu saí para falar com uma senhora, e o gato. Eu falei, ué, como é que você conseguiu essa receita? Porque eu ia entrar ainda para brigar pela receita, né? Para a menina, ela ia ter que liberar a receita. Aí vem ele, eu estava lá do lado de fora, não estava junto, ele entrou para ver o gato, para pegar não sei o quê. Veio ele com a receita e o gato. Eu falei, ué, eu paguei. Eu falei, você fez o quê? Você pagou? Eu passei de maluca. Você me... John, é bom saber eu vou te falar que eu não ia bater nele, eu não ia bater nela, não. Eu ia dar na cara dele. Mas o problema é que eu segurei, eu falei, me deixa, eu peguei o gato, peguei o Uber e fui para casa. Eu falei, não quero nem saber. Eu já descobri que vocês só apertar o botão certo que vocês viram um tio bolsonarista. Tem um botão certo para apertar. Ah, John, você não... Peraí, se você tivesse... Eu falsifico uma receita, pego meu gato e vou embora. Mas como eu nem discuto. Deixa eu te contar uma coisa. Eu nem discuto. Eu vou embora. Me dá meu gato. Entro, pego meu gato. Ninguém pode pegar no meu gato, né? Meu gato, entro na internet, receita falsa de remédios. Procuro, pego, vou no veterinário. Todo mundo vai querer me vender remédio. Ninguém vai querer me dar, não vou, porque não tem receita. Receita para gato, qualquer lugar vai me dar. Vou lá, pego, compro o remédio e vou embora. Mas como é que eu ia saber que remédio dá? Vou contar uma história para vocês. Olha só, a vida é muito curta. Isso aí, quem briga nisso, briga no trânsito, tá, gente? Cuidado, tem gente que anda armada, cara. Não, peraí, mas eu tava sendo sufocada porque a pessoa tava ali na minha orelha. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Dá um beijinho no ombro e vai, filha. Aí o cara Sabe como é que você faz exercício de poder, filha? É com calma. Não, eu sei, John, mas mas é muito legal. Pega teu gato, dá um beijo nele, me dá meu gatinho. Mas ele tá na cadeira de roda de gato, não tem problema não. Vou empurrando, igual o professor Xavier. Vamos embora desse lugar. Vou levar numa rezadeira da próxima vez. Tantas frases boas pra você dizer, a próxima vez é numa rezadeira, hein? Vou te contar, Gi. O que a gente tem hoje a gente precisa o tempo todo de razão mesmo. E tem coisa que é muito injusta, é uma merda. A gente fica puto porque é muito injusto, o trato não é combinado, as pessoas não cumprem mais a palavra, e a gente vai ficando puto porque a gente é justo e a gente quer que o mundo inteiro seja. Não é. É bom a gente saber que se alguém apertar o botão certo, a gente descompensa. A gente tem um botão que se apertar, e todo mundo tem esse botão. Eu tenho o meu botão. Eu tenho com outras coisas, não é com isso. Mas eu tenho com outras. Nessas coisas aí no mercado, eu ia me divertir, já tá chorando de rir já. Não, mas eu normalmente já ia pedir café, já ia pedir água, já ia falar que ia abrir a bebida, ia lá no mercado ia pegar uma salsicha para comer.
pegar um molho de pimenta do... Cara, mano. Não, geralmente eu tenho muito bom humor. Mas é porque ele apertou o teu botão. É porque eu já estava num limiar naquela semana, que eu já não estava legal. Foi meu Todo botão. Mundo tem. Todo mundo tem. O Fábio tem o botão dele, se apertar, ele vira o tio bolsonarista que soca a moça do caixa. A Gisela, ela tem o dela que se mexia com o gato dela. Não, é com falta de palavra, isso me acaba. Tá vendo?